Gente, tivemos acho que algum problema aqui de conexão. Não sei se fui eu ou se foi o Isaac, mas já estamos de volta. Estou só esperando o meu convidado entrar. Deixa eu ver que ele está me mandando uma mensagem aqui no WhatsApp. Então já voltamos. Vou mandar mais uma solicitação aqui para ele participar. Vamos ver. Pessoal, tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tema bem relevante. Tivemos aí um problema de conexão. Todo mundo me ouvindo bem? Então, perfeito. Estou aguardando aqui o Isaac voltar. E o que a gente estava falando é exatamente isso, que a gente ajudou, a gente conversando ali, né, com esse nosso, já que a gente tem essa relação tão próxima com a Cionet, a ideia inicial da Cionet até não era de criar esse portal do titular. Ó, o Isaac já deve estar chegando aqui, já vi que ele entrou. Oi, Isaac. Oi, pessoal, voltamos. Não sei onde caiu, mas Voltando. de qualquer maneira, Não sei, mas desculpem já aí. estamos de volta. Eu estava Sim, contando aqui, Isaac, para o pessoal que, como a gente tem essa relação muito próxima da Service e Onet, a ideia inicial deles, de vocês, nem era, né, ter esse portal do titular. Isso acabou surgindo sim, conforme essa necessidade que vocês foram percebendo junto dos clientes de vocês, junto sim. do concessionário, junto desse DPO que foi nomeado DPO e não sabe para onde correr. Uhum. É bom a gente contextuar assim, ó. Quando a gente fala da plataforma da Cionet, é por ali que sai todo o contato com os clientes, tá? Não importa se é e-mail, se é SMS, se é WhatsApp, ou até mesmo ligação telefônica, qualquer coisa de contato com o cliente, a nível de prospecção, de pesquisa, de agendar revisão, tudo sai do Cionet. Então fez sentido e faz ainda a gente ter dentro do Cionet toda essa questão aí de política de privacidade, entre aspas, do cliente, né? Então, esse é o ponto para a gente partir, né? Então, diante disso, a gente cadastrou dentro do Cionet o que a lei pede. Tem lá o processo, a finalidade e a base legal do mesmo. Então, tem aquela regra básica que vocês conhecem. Então, cada cliente nosso tem que ir lá, a gente chama de a sua configuração, e cadastrar o processo e a finalidade que ele, por ser DPO, ou a consultoria jurídica dele, ou o grupo, não importa qual, chegou a um consenso que as finalidades são essas, os processos são essa, ele vai cadastrar lá. Então nós montamos isso e disponibilizamos para todos os nossos clientes. Treinamos todo mundo, explicamos, né? A partir daquele momento, qualquer contato com o cliente, a gente consulta esses processos e avisa ali se ele deve seguir ou não. A gente fez isso. Depois disso pronto, alguns clientes chegaram para a gente. Eu estou precisando aqui de um portal do titular dos dados. Eu queria dar um passo a mais, tá? Eu não quero só isso que vocês colocaram. Eu preciso aqui que me relacionar com os meus clientes aqui. Eu, DPO, né, da empresa, preciso falar com os clientes de uma maneira mais automática. Eu quero registrar tudo, eu quero ter log, eu quero mostrar esses dados do titular dos dados numa plataforma, como a lei Atender, pede, né? atender a solicitação desse titular, ver como é que ele Sim, quer como é que eu posso me comunicar com esse titular, né? Como é que ele quer receber a comunicação que a gente quer fazer com ele, como é que eu vou poder sim. prospectar. E aí, em cima disso, a gente construiu, então, o dito portal do titular dos dados, né? Então, a gente construiu todo um portal com a identidade visual do cliente, ou seja, cores do cliente, cor do cliente, né? Toda uma estratégia, e isso já amarrado ao próprio CRM que ele já utiliza com as políticas que ele já cadastrou, com os processos e as finalidades, né? Então, a gente amarrou tudo isso nesse portal, e aí o concessionário, ou até mesmo a montadora que contrata esse portal, já consegue enxergar tudo isso, e o cliente final, que é o titular dos dados, se loga ali e consegue ver as informações que a empresa tem dele, como manda a lei, e consegue lá dar permissão ou não
consegue interagir, e isso reflete dentro do nosso CRM, e a partir dali toda a comunicação que não deve ser feita, o sistema já bloqueia, tá? Já tudo, qualquer coisa, né? É bem tranquilo, tá? Funciona redondinho. Isaac, agora a pergunta assim que não quer calar, né? Vocês criaram Uhum. esse portal, vocês disponibilizaram esse portal do titular, ele é, na verdade, uma solução a mais que o cliente de vocês Sim. pode contratar. Mas assim, o que vocês têm visto, vocês têm percebido uma movimentação no sentido de buscar a conformidade dos clientes de vocês? O pessoal tem buscado por essa solução, por esse serviço? Uhum. Como é que tu tá vendo esse movimento? Então, é duas coisas distintas, né? A gente até brinca quando o pessoal nos liga, eu quero contratar o portal e tá resolvido, tô feliz. Ah, não, Uhum, não é assim, né? uhum, uhum. A gente vende o portal, a gente vende toda ali uma plataforma, mas ele tem que ter uma assessoria para entrar em conformidade. Senão ele pega o portal, pensa que é só mais um sistema que ele está comprando, né? Então, eu vou dar uma informação aqui que eu não queria dar, mas eu tenho que falar, mas eu não queria falar, não queria mesmo, tá? Olha que interessante. A primeira fase é a gente liberar para todo mundo o cadastro lá dos processos, a finalidade, a base legal, aquilo que todo mundo conhece. A gente tem que fazer isso aí, né? Nós criamos isso, explicamos isso para todos os nossos clientes, criamos vídeos, mandamos documentos, aquela coisa toda, né? Essa parte básica, infelizmente, nem metade dos nossos clientes fez esse cadastro básico. Tá? Eles não fizeram. Então estão correndo um baita risco e detalhe, isso não tem custo, isso foi feito como complemento da plataforma que é a nossa obrigação. Tá? Uhum. Então a gente tem mais da metade dos nossos clientes que não fizeram o básico, tá? Que o DPO não fez os cadastros, o titular, por consequência, também está exposto aí a qualquer problema jurídico, né? Então tem que dar esse passo primeiro, tá? Para quando a gente. E lembrando que esse passo também tá ligado com as conformidades aí que a doutora colocou. Não é ir lá e fazer um cadastro. Tem que saber o que vai cadastrar. Qual que é a Exato. base legal para A isso? base a base legal, senão isso a gente tem que ter a base adequada àquele processo Sim, operacional. Então, assim, o que a LGPD trouxe, a gente tenta fugir do juridiquês, mas nem sempre dá, né, Isaac? Assim, sim, uma das exigências que a LGPD nos trouxe é exatamente isso. Para todos os processos operacionais que tratam dados pessoais, a gente tem que ter uma base legal agregada para justificar aquele tratamento. Porque uma vez era o seguinte, eu tinha meu banco de dados, aquele banco de dados era meu, né? sim. Mesmo tendo dados da Ana Vitória, do Isaac, do João, da Maria, aquele banco de dados era da Deserve ou era da Cionet. A gente tinha aquilo Uhum. como um ativo da empresa. E com a LGPD, então, veio exatamente para dizer, não, só um pouquinho, esses dados, eles não são teus, eles são do titular, e tu tem que ver como é que tu vai fazer esse cuidado, né? Como é que tu vai tratar desses dados de uma forma correta. Porque estava meio desenfreada, estava uma loucura essa questão, né, de dados, e o pessoal diz, né, que os dados são o novo petróleo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, os dados valem muito e a gente tem que também, como titular, cuidar dos nossos próprios dados. Mas, assim, Isaac, a gente percebe bastante esse movimento. Tu comentou ali no início que o pessoal vai em palestra, sai de lá e daí nomeia o seu DPO. E acha que nomeou o seu DPO, pronto, está em Tá conformidade. resolvido. Ou, É. ou criou a sua política de privacidade, pronto, botou lá no site, usa o portal da Cionet, então ajuda ali o Ali de Force, auxilia, coloca sua política de cookies, sua política de privacidade e pronto, não precisa fazer mais nada. Não, isso é só a Uhum. pontinha do iceberg, né? Só o primeiro passo. O DPO, na verdade, ele é só uma das exigências da lei, fora todas aquelas outras Sim. coisas. Então, é muito interessante isso que a Cionet criou. E aí eu já faço uma propaganda nossa, né, que a gente criou em conjunto, e isso a gente auxiliou vocês. E foi muito legal. A gente tem alguns clientes em comum que já estão usando o portal do titular, e ele funciona. Então, ó, concessionários, ele tá Uhum. realmente muito bom, né? Então, eu queria também que tu contasse um pouco assim, Isaac. A gente percebe, isso foi até conversando junto com o nosso outro cliente, que é Autoavaliar, né? A gente perguntou Uhum. o que vocês estão notando. O que veio lá da Autoavaliar foi que os clientes, assim, o concessionário grande, que daqui a pouco tem um grupo, que tem uma rede de concessionárias, talvez esse já esteja um pouco mais consciente das necessidades em relação à LGPD, que agora não tem jeito, né? Vai ter que se adequar, não é mais uma escolha, hoje é uma imposição. E a LGPD é Sim. muito mais do que, não vou entrar em conformidade para não pagar uma eventual multa que possa vir, uma sanção que possa ser aplicada pela NPD. Não, é muito mais do que isso.
Então, a gente não está aqui só, a gente não faz um processo de conformidade só para não pagar a multa. E até o que veio quem é uma rede, quem é muito grande, entende essa necessidade, mas o cliente que é um pouco menor, que tem uma estrutura menor, ainda entende essa nomeação, ainda entende essa figura do DPO como um custo. E acaba que, às vezes, prefere correr o risco. Eu não sei se essa também é a percepção que vocês têm aí na Cionet. Assim, correr o risco ninguém quer. Assim, se a gente pergunta, ninguém quer. Não, não quero correr o risco. Por isso eu estou pegando o meu profissional de TI, que está comigo aqui há 10 anos, agora ele é meu DPO. Aí começam as tragédias, né? Não que não seja a pessoa certa, que não é só uma nomeação como você colocou, né? Que quando a gente coloca toda essa questão do pequeno ou do grande, para a gente que construiu todo esse processo, os dois têm que ter muito log, tem que ter log de tudo. Tá? A gente tem que ter log de um contato que o cliente fez, de uma permissão que ele deu, uma permissão que ele tirou. Então, tudo passa por log, tá? Desde o pequeno ao grande. Tá? Não importa aí a estrutura dele. Então, se a gente entende que tudo é log, a plataforma tem que fazer esses logs como um eventual processo, ela mostrar o log do que aconteceu. Eu te mandei essa informação porque você me deu essa permissão, tal dia, tal hora, através desse e-mail. Tá? Então, a gente fez muito isso. O grande, ele pode falar, cara, eu não sei se eu quero isso. A gente diz, a gente até brinca. Eu também não sei, quem está dizendo aí é a lei, né? Então, já que a lei, vamos conversar aqui do que a lei está nos pedindo, para mim e para você. E aí alguns comentam, mas e se eu entender que é tudo base legal? É tudo, legítimo interesse, é tudo, a base legal é tudo legítimo interesse, né? Invertendo aqui. Tudo legítimo interesse, está tudo certo. Aí eu falo, se você entende isso, você está assessorado juridicamente para isso, por sua conta e risco. Eu estou aqui só para te apresentar o trabalho, para falar da questão do log, que é importante para isso, mas eu te aconselho a trocar a sua assessoria jurídica. Sabe que uma das coisas que eu, assim, começou a fazer parte da minha realidade enquanto profissional, depois que eu comecei, assim, a entrar mais nesse mundo da cybersecurity e tal, foi exatamente isso, gerar evidências para tudo, né? Tu que é da área de tecnologia sabe, vocês geram evidências para tudo. A gente do direito não tinha isso. Então, assim, a LGPD veio também para que esses dois mundos se conversassem mais, porque pareciam que eram dois mundos completamente antagônicos e a LGPD veio exatamente nesse sentido. Não, a gente vai ter que sentar e a gente vai ter que conversar. E a LGPD traz alguns conceitos novos, né? O próprio titular dos dados, a gente tem a questão do controlador, que no caso de vocês, Isaac, vocês são operadores, os controladores. Somos operadores. No caso um dos, vocês, né? Um dos operadores. Claro, um dos operadores do concessionário, né? Porque vocês são os fornecedores do CRM deles e vocês têm acesso a tudo. Então é muito interessante esse portal do titular, exatamente porque quem toma as decisões em relação ao tratamento é o controlador. Mas vocês já estão ali, já criaram para se resguardar, para auxiliar. Então conta um pouco mais, Isaac, para nós, como é que foi toda essa trajetória de vocês. Tem um ponto aí que é interessante, assim, o dealer, né, o concessionário ou uma empresa também é muito igual. Eles têm o ERP, né, Sistema de Gestão. Nós chamamos internamente de DMS, que é um RP para concessionário, que é o Dealer Management System. Então, todos eles têm lá o sistema de gestão. Né? Só que o sistema de gestão ele não faz a frente com o cliente. Os processos de relacionamento, de e-mail, SMS, WhatsApp, ligações, integração com o PBX, ele não faz isso. Então, havia algumas empresas, alguns clientes, né, clientes nossos, conversar com a gente, que tinha colocado toda a estratégia da LGPD em cima do DMS. Tá? Aí a gente colocou... Cara, mas você usa o Cionet, é o Cionet que faz tudo isso aqui, todo esse relacionamento. E o que você colocou no DMS? Ele, putz, não tinha pensado nisso. Né? Então, cuidem aí para onde é que vocês colocam, vou chamar do peso, tá? Tudo bem que o DMS ele também é um dos operadores, tá? Mas você tem que escolher um dos dois, tá? Que no caso tem que ser o que tem o relacionamento de fato com o cliente, para fazer essa função, essa frente com o cliente, esses logs de tudo, essas evidências, né? E logicamente, no caso do Cionet, ele fala com os DMS. Todas as informações de cliente que estão no DMS vêm para o Cionet, a gente volta lá e atualiza, tá? Então é importante vocês entenderem isso, que é uma questão aí de estratégia para vocês como um todo. Não se aposta num cavalo aí que não vai chegar lá na frente. Tá? Não, e aí vem a outra pergunta, né?
Será que todas essas relações, será que os concessionários, eles mantêm um contrato com todos esses seus operadores, com todos esses seus Sim. fornecedores? Isso é uma outra coisa que pega muito também em relação ao LGPD, Uhum. né? Como Nós é que vocês tivemos que fizeram? gerar um novo contrato. A gente teve que pegar. Nós já temos um contrato com os nossos clientes. O que a gente teve que fazer? Fazer meio que uma substituição. Tá? Nós pegamos o nosso contrato, alteramos um monte de coisa, logicamente sob a luz da nova lei, né? Inclusive com a assessoria da DSERV. Nossa, incluímos lá pelo menos umas 3 ou 4 páginas a mais do que já tinha. Né? Uhum, uhum. Só coisa. E quando eu falo de incluir, não é isentando a Acionet com relação ao processo como um todo. É esclarecendo o que é responsabilidade de cada um. Exatamente. Porque Deixando nós claro temos qual é o papel muita de cada um, né? responsabilidade. Nós Porque você aqui, tem como acesso a todo o banco operadores, de dados do cliente, né? sim. E é importante que todo mundo assine, que todo mundo que assinou, na verdade, já esse contrato, porque quando a gente assina esse contrato, quando a gente atualiza esse contrato, melhor dizendo, né? O nosso próprio cliente fica protegido, porque o operador aqui nesse processo ele já entende que é a Acionet, e a partir disso o operador tem responsabilidade também. Então é um Eu contrato que acho que isso, resguarda os dois lados. sabe que a gente viu muito assim, muitos fornecedores, então muitos operadores, muitos CRMs tentando se isentar. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso, porque na verdade quem faz a coleta lá junto ao titular não sou eu. Não, não, mas tu Uhum. tem, porque na verdade, como a gente está falando, tu tem acesso ao banco de dados, assim, todo o banco de dados daquele teu cliente. Então tem Sim. responsabilidade, sim. Por isso que essa questão contratual a gente refez, né? Via, acho que alguns até estão indo via aditivo, né, Isaac? Os novos, então, já está indo via contrato com essas cláusulas. Mas é uma coisa Uhum. muito importante rever esses contratos. Isso é fundamental. E eu Sim, a acho gente que fez a gente isso, fez. Não, e a fez gente na fez também. largada, Foi uma das no primeiras início. coisas que a gente fez, né? Então, Sim, isso sim. fica a dica. Aí a minha pergunta, assim, a gente trouxe aqui, a gente trouxe a problemática, a gente viu que o DPO, às vezes, ele acaba atuando sozinho, que nem sempre ele tem um suporte que ele deveria ter. Seja tendo um comitê por trás dele que vai auxiliar, seja daqui a pouco ele sendo deslocado para uma função exclusiva de DPO. A gente, assim, aqui na DSERV, a gente bate muito na tecla do treinamento, sabe? A gente tem que treinar. Como é que tu vai exigir que a pessoa age de uma determinada forma se ela não foi ensinada a agir assim? Então, eu não sei Uhum. também o que tu pensa disso. Teve muitos clientes nossos aí que tentaram um puxadinho, tá? Logicamente eu não vou falar quem por questão de ética, né? O, são várias siglas que cada montadora tem dentro do seu skill ali. Tem uma delas que usa um termo que chama GAC, Gerente de Atenção ao Cliente, tá? Que é uma função que existe dentro dessa montadora e cada dealer, né, é obrigatório ter um GAC, é uma Tem um pessoa lá GAC. que vai. Aí teve alguns grupos que agora o DPO é a GAC. A GAC é a DPO e é porque não, porque ela já fala com o cliente, trata isso, e DPO é coisa de cliente. Então o GAC e DPO, os dois têm 3 letras, tá tudo certo. Tá tudo certo. Quase a mesma coisa, inclusive. Quase a mesma coisa. Então Aí, não dá todo, na verdade, acaba que não se fornece para aquele DPO todos os recursos que ele precisa para sim, né, desenvolver essa atividade. sim, aí foi uma coisa estranha, porque a gente falou, cara, mas a GAC é para dar atenção para o cliente, para resolver até problemas do cliente, que é uma outra coisa que se abre, uma RAC, né, um relatório de atenção ao cliente, tudo uns jargões aí. Aí a gente Tudo falou, em cima cara, de 3 letras. essa pessoa é para tratar problemas que o cliente trouxe, é para tratar isso. Tá? Então ela já tem uma atividade enérgica ali no dia a dia, que sempre tem coisa para tratar, que o cliente sempre tem razão, aquela coisa toda. A gente está Sim. falando de um processo de DPO, uma base legal, uma coisa super complexa, super burocrática. Você quer colocar isso para essa moça fazer que tem um perfil muito diferente desse aqui. Aí, porra, é verdade. Eu ia tapar o sol com a peneira, um grupo grande, com várias lojas. Eu ia tapar o sol com a peneira. Falei, então vamos ver direito quem que você quer, me apresenta de fato aí quem que você quer, que a gente vai seguir. Aí passou-se, acho que um mês, mais ou menos, apresentou pra gente um DPO pra gente conversar, treinar aquela coisa toda. Uhum. E aí a gente percebeu que é questão de se conversar com as pessoas. Muitos desses movimentos de fazer os puxadinhos não é má fé, tá? É desconhecimento da informação, Uhum. tá? Uhum. Do mesmo jeito que tem também pessoas que dentro do concessionário que acaba acumulando a função de DPO, tá? Que também é bem normal isso, é bem tranquilo.
É só escolher a pessoa certa e dar ferramentas para essa pessoa, tá? Apresentar as pessoas certas. Não tem nenhum problema com relação a isso. O que não pode é fazer puxadinho. Não, eu criei um e-mail lá de po@meu nome.br, qualquer coisa o cliente manda um e-mail para aquilo lá e está resolvido. Aí o cliente divulgam isso no site, o Sim, cliente porque manda tem um obrigação, e-mail, né? aí o cliente manda um e-mail, aí o e-mail não chega, para em spam, ou alguém Ninguém responde aquele responde. e-mail, ou até mesmo se responde, depois você apaga a história. Uhum. Aí daqui sei lá, algum tempo, um mês, 2 meses, não importa, você manda algum conteúdo para esse cliente, ele fala, mas eu mandei um e-mail para vocês aí, você explicando que eu não quero, blá blá blá. Putz, está no e-mail. E agora? Não está dentro do meu processo de negócio. Não está Exatamente. na minha inteligência de negócio, que é o que a Cionet faz. A gente vê todas essas questões antes de falar. Aí nascem as tragédias dos puxadinhos que a gente chama quando alguém faz esse tipo de coisa. Tá? Então, por isso a gente acha importante ter um portal do titular dos dados. Eu vou mais longe, tá? Eu acho importantíssimo ter, mesmo que não seja o da Cionet. Uhum. Eu acho importantíssimo ter, tá? Não vão por essas de puxadinho, que é tiro no pé e a grana sai. Sim, e a gente sabe que as sanções elas são bem expressivas se Sim. vierem, né? Então a gente tem que se resguardar. E automatizar esse processo facilita muito. E usando então o portal da Cionet, é muito fácil para o titular entrar ali, ele é bem intuitivo. Então e todos os registros, isso é bem importante a gente ressaltar, né, Isaac? Todos os Sim. registros de todo mundo que mexeu ali. Então, se alguém apagou alguma coisa, fica o log daquela pessoa que apagou. Sim. Então a gente consegue rastrear, o processo fica mais fácil, assim, e a gente também, e ele fica bem claro para o titular. E tem uma outra coisa, ó, essa questão dos treinamentos, ela é fundamental, dar todas as ferramentas que o DPO precisa, dar todos os recursos que o DPO precisa, porque quando chega uma pergunta de um titular, a gente tem que saber se defender, né? Como é que eu vou responder esse cara? Assim, ele tá me perguntando, ou ele tá achando que o titular tem direitos, mas os direitos daquele titular também não são absolutos. A gente tem que saber se defender. Ele tá pedindo para eu apagar o nome dele aqui da minha base. Tá, mas é caso de apagar? Eu posso apagar? Então a pessoa tem que saber se defender. Por isso que é muito importante. Agora eu queria te fazer uma outra pergunta. Desculpa, Ana, em cima desse ponto que você colocou, de apagar. Olha como as coisas se ligam, tá? A gente está falando de lei, cara, nossa, chato, lei é uma merda, Brasília, essa coisa toda. Mas, a gente, as pessoas de já novo, ficam, quando fala em lei, tu vai ter que te adequar, já ficam pensando, meu Deus, será que essa lei vai pegar? Porque daqui a pouco, vai ser só mais uma que foi feita e não vai dar em nada, né? Mas olha o que tu falou. Você falou de apagar, o cara pediu para apagar os dados, aquela coisa toda. Nós temos clientes, tá? De novo, não posso falar quem é por questão de ética, senão depois só me bate. O que eles fazem, tá? Quando o titular acessa lá o portal e pede para pagar alguma coisa, ou até mesmo para tirar alguma finalidade que eu não quero receber contato de pós-vendas, uma finalidade que foi cadastrada em um processo. Não quero que me liguem lá para vender revisão, não quero. Tá? Eles fazem isso. Alguns dos nossos clientes criaram um processo onde isso para eles não é só uma coisa legal de LGPD. Tipo assim, nós erramos em alguma coisa. Onde é que nós erramos? Tá? Então se cria um processo com base na base legal da LGPD que foi feito no portal, onde a GAC, a gerente de atenção ao cliente, ou o setor de relacionamento, liga para esse cliente, não liga para contestar o que ele já pediu, tá? Não é esse o ponto. Liga para esse cliente para tentar reverter, conversar, onde nós erramos, dar um brinde, dar desconto, aí é questão de regra do negócio. Mas tudo isso nasceu por conta de uma base legal, LGPD, um portal do titular dos dados. Que bacana. Então, é o negócio andando paralelo à lei. Então, quando vocês falam de portal do titular dos dados, que é só uma coisa meio fria, meio de lei, pessoal, não é só isso, tá? Se você trabalhar direitinho, pelo menos aqui com a gente, dentro do nosso portal, a gente dá a chance de vocês entrarem em contato com esse cliente. De novo, não é para discutir o que ele pediu para tirar, é mais para prestar um serviço ali de relacionamento. A não ser que ele escreva lá que não é para ligar nem para isso. Sim, entendi. Não, bacana. E muito interessante. A gente vai vendo que vão sendo coisas novas, vão se criando. A gente tem clientes que aproveitaram esse momento porque não tinham seus processos mapeados, o que é uma realidade, assim, quase que geral, né? Não ter os processos mapeados. E o pessoal tem aproveitado esse momento, que vai ter que realmente parar para fazer isso e já mapear todos os processos, mesmo aqueles que não vão ser atingidos pela LGPD.
Uma pergunta, Porque tem dado doutora. corporativo. Isso Diga. sempre me vem assim, quando o pessoal conversa comigo, eu já vi várias versões para isso. Eu criei as minhas bases legais, o meu processo, minha finalidade, tudo bonitinho, através da consultoria da Deserve, eu botei lá. Eu concessionário, tá? Uhum, Coloquei. uhum, uhum. Eu preciso popular isso, eu preciso que os meus clientes populem o que pode, o que não pode, que ele vá lá, clique, eu quero receber isso ou eu não quero, né? Quando eu faço esse cadastro, eu tenho que ter alguma ação para avisar os clientes que eu cadastrei esses processos, né, essas finalidades, e que ele lá na ponta já nasceu como eu autorizo, entre aspas, e caso ele não queira, ele pode clicar aqui e tirar alguma coisa, ou, ou incluir alguma Hum, coisa. Na Eu posso verdade, fazer assim, isso? não, depende. Depende, na verdade, de qual É vai ser polêmico. a finalidade. Exato, porque, por exemplo, para algumas coisas eu vou ser obrigada a tratar os dados daquela pessoa, mesmo ela não querendo, para emitir uma nota fiscal, por exemplo. É sempre o exemplo que eu dou Sim. da nota fiscal, que isso aí é uma realidade para todo mundo. Então, mesmo que ela não queira, eu vou ter que saber o nome completo, endereço CPF, CEP, cidade, bairro, estado, por exemplo. Senão eu não consigo emitir a Uhum. nota fiscal. Agora, se for para eu fazer alguma outra coisa, daí a gente teria que ver bem qual é a base legal, ele tem que ser comunicado. Daqui a pouco, se a base legal é o consentimento, sim. Antes de realizar aquele tratamento, eu vou ter que comunicar aquele titular, então, para ter um termo certinho de consentimento. Nada pode ser geral, né? Então, em relação ao Não, mas tratamento de quando eu dados. falo geral, eu tô com a camisa agora do concessionário, um Ah, dealer. tá. Um monte de gente comprou um carro comigo nos últimos 2, 3 anos, não importa, até semana passada. Então, eu tenho que avisar esse pessoal com relação à revisão do produto, tá? A Tá, revisão do carro dele, do veículo. Mas por quê? Por questão de garantia, ou seja, interesse do titular dos dados, tá. segurança da família dele também, porque se ele não fizer a revisão, ele pode estar correndo risco, principalmente no caso de recal, também, que é um outro problema. Uhum, Então, uhum. eu entendo que eu tenho uma base legal para ligar para esse cara e de convidar ele para fazer revisão. Tá? Então, quando eu implanto o meu processo, quando eu cadastro essas finalidades todas, alguns clientes nossos já avisam os clientes todos, né? A gente tem todo esse processo no automático, tá? Já manda e-mail, Uhum. essa coisa toda. Ó, a gente estamos de acordo com o LGPD, você agora está aqui na nossa base, esse aqui é nosso portal do titular dos dados, blá blá blá. Fique à vontade para consultar. E a gente já cadastrou alguns processos aqui que tem uma base legal para garantir a sua segurança e da sua família, que a gente vai estar ligando para você para fazer a revisão. E aí a E gente pode dispara. falar, aí a gente pode falar de Da... legítimo interesse. Ainda que aquele Sim. titular venha e diga, olha, Isaac, eu não quero mais que tu faça o tratamento de dados, tu vai dizer, olha, mas eu tenho uma base legal que autoriza. Por isso que eu digo, a gente tem que ter esse cuidado, e aí, pegando de novo, né, aquela coisa de treinamentos, a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente tem que saber o que responder. Daqui a pouco dá um desespero. Ai, meu Deus, eu não podia estar mandando mensagem para esse cliente, né? Porque daqui a pouco o cliente manda um e-mail lá para o DPO da concessionária. Não quero mais que vocês me mandem mensagens sobre recall. Não, só um pouquinho. A gente tem uma saída para Tá. poder mandar esse e-mail. Então, por isso que a gente tem que ver caso a caso. E a primeira coisa que a gente faz durante o processo de conformidade é exatamente essa: mapear os processos operacionais e daí colocar lá no portal da Cionet e já agregar uma base legal. Ah, se a pessoa não quer, eu sempre falo isso, a pessoa não quer ser, não quer que não quer ser contatada por SMS, só pelo WhatsApp, por que eu vou mandar um SMS? Né? Se ela Sim. não quer, mas daí por uma questão comercial, não que a LGPD diga, não, tu não pode mandar um SMS porque a pessoa disse que ela não quer receber um SMS. Não, se tu tem uma Uhum. base legal que autorize que tu faça aquele tratamento, isso não quer dizer que tu não vai poder mandar mensagem. Sim. E quando a gente fala de mensagem, aproveitar deixa, dentro de um concessionário, a gente tem vendedores, né, de veículos novos, vendedores de veículos seminovos, a gente tem os consultores técnicos, né, que é o pessoal da oficina ali, tem a central de relacionamento que faz agendamento, faz pesquisa, até a gente recebe lead, aquece lead. A gente tem várias pessoas falando com os clientes, né, com o Uhum. titular dos dados, falando com essa galera toda. E falando através de quê? Telefone, e-mail, WhatsApp, SMS, então são vários meios de comunicação, tá? Então, pessoal, cuidem aí para não deixar essa galera toda usar telefone particular, o próprio celular da pessoa física, né, para falar com esse Tem uma cliente. política, a gente sempre fala, né? Ou tem uma política clara de BioD, que Sim. é. Porque daí isso também. Uma das coisas que a própria ISO, né, que é quem
em quem a gente baseia todo o processo de conformidade, ela traz várias políticas que a gente deve ter. E aí, nesse caso, concordo 100% com o que tu está dizendo, Isaac, porque realmente é o que a gente enxerga na prática. A gente atende algumas concessionárias aqui e é bem isso que acontece. O WhatsApp é o vilão. O WhatsApp é o vilão. Aí usar o WhatsApp Business, a gente tem que ter todos aqueles cuidados, né? Porque daqui a pouco o vendedor ele saiu de um grupo, foi para o outro, quer levar toda essa base de clientes junto, né? E então leva, tem que ter esses cuidados. Então, para isso, a gente tem dentro ainda desse conceito de portal do titular dos dados, LGPD, plataforma Cionet, de força, a coisa toda, o WhatsApp e a API dentro da plataforma, tá? Então, a solução corporativa da empresa, no número da empresa, né? Onde todas essas pessoas que eu comentei vão estar usando esse número, esse canal de WhatsApp para falar com o cliente. Tudo já fica ali interligado, amarrado, com log de tudo. Então, qualquer problema, a gente tem log para tudo isso. Então, essa é a dica aí com relação a agregar coisas ali dentro da LGPD. O WhatsApp API, dentro da plataforma do Cionet, resolve isso daí também. Evita de pessoal fugir, levar a base de cliente, como a doutora comentou, ou no dia a dia ali também falar coisa que não deve. Sim, que daí a gente consegue rastrear, né, tudo que está sendo conversado nesse bate-papo. Isaac, uma pergunta também assim que me surgiu ao longo do nosso bate-papo. Muitas dessas montadoras, né, então, dessas concessionárias, várias delas estão na União Europeia, então elas já têm a aplicação do GDPR. Sim. Eu não sei se tu tem essa informação, se as montadoras estão exigindo também que essas concessionárias estejam em conformidade com a LGPD, não sei como é que tá isso, o que tu tá vendo nesse sentido? Não sei se eu posso falar, deixa eu ver se é informação pública. É pública, mas dentro de uma montadora, né? Dentro daquela rede dela. Assim, ó, toda montadora tem a chamada a política de bônus com o seu concessionário, que está atrelado ali a vendas, a metas, algumas coisas, tem a notas em pesquisa, todas elas têm, né? Quando a gente fala bônus, é grana que dá mais ou dá menos por conta de alguns índices, alguns KPIs, né? Já chegou aqui para a gente que alguns montadores estão colocando que a rede deles tem até a data X para estar em conformidade com a LGPD, até uma plataforma, tipo, um portal do titular dos dados para os seus clientes, né? Também não importa qual também, mas tem que ter. Tem algumas montadoras que já sinalizaram que estão fazendo isso e vai atrelar isso ao bônus de performance mensal, tá? De ter essas coisas todas. Que não é só isso, tem uma coisa de sinal, de banda de tail, tamanho, piso, e a adequação LGPD vai ser um desses itens, né? Faz sentido, eu acho que faz, como é um papel da montadora também, porque a montadora ela tem um contrato com o concessionário, né, que é até regido pela lei Renato Ferrari, tem um monte de concessão de uso, algumas coisas lá. Já se discute até em adequar esse contrato por conta da LGPD. Olha que interessante, isso a nível de FenaBrave, tá? Por quê? Porque vamos pensar num lead, né? Chegou um lead lá para a montadora, também não importa qual. O lead veio lá de cima, voando aqui em cima. Chegou o lead, chegou para o concessionário. Aquele lead chegou na montadora primeiro. Então, num portal da montadora, numa campanha de ads, ou de Google, ou Facebook, num processo da montadora. Então, o titular deu a permissão para a montadora para fazer um relacionamento, para negociar um produto, por exemplo, né? Aí, mas a montadora não vende carro, ela é até proibida de vender carro, por conta do mesmo da lei Renato Ferrari lá. Ela tem que pegar aquele lead e escoar para a sua rede, com base numa distribuição lá que ela tem, de geográfica. Então, eu mandei aquele lead para aquele concessionário. A montadora fez isso. Então, aí vem as perguntas que todo mundo faz. Então, quando o lead foi lá na montadora, digitalmente, e deu permissão para um monte de coisa, aí que problema, a maioria das montadoras não estão repassando essas permissões para o concessionário ali na ponta. Só passa o lead, nome, telefone, blá, 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 tá aí, ó. Liga para o cara e vende o carro. Mas não vem junto as permissões que ele deu lá, não importa qual. O dealer pega aquilo lá e dá-lhe pau, liga para o cara, vou vender o carro, né? Então tá faltando um link. Vai dizer, tá, mas eu não entrei em contato contigo, eu tô falando lá com a montadora, pelo site. Ou eu falei com a montadora para me ligar só no celular. Só para me ligar de tarde. Eu coloquei isso lá quando eu gerei o lead. Mas não no texto, coloquei num campo específico lá da LGPD da montadora. Tá? Da montadora.
A gente está sentindo isso na pele porque a gente é homologado por várias montadoras, né? Quando eu falo homologado, a gente tem homologado oficialmente, contrato, eu recebo o lead da montadora, a gente tem integrações com a montadora via API, a gente tem toda uma questão de segurança, de compliance, essa coisa toda, né? Mas está muito focado em dados comerciais, nome, telefone, produto, aquela coisa toda, tá? Poucas se atentaram aí para nos passar essas questões aí que veio de LGPD lá no portal deles. Então fica aí, se tiver alguma montadora aí nos assistindo, de novo, não posso falar quem, né? Fica a dica. Manda um lead pra gente, no mesmo projeto que nós já temos, não vamos reinventar a roda, né? Mas passa ali, se vocês captaram alguma coisa ali de informação, ali de permissão, até mesmo não permissão, ou de horário, né? Restrições, passa junto com o lead, porque nós já temos isso dentro da Cionet, a gente já faz isso o dia inteiro, eu só vou popular ali automaticamente, e o concessionário vai ficar feliz, o dealer vai ficar feliz, a montadora vai ficar feliz. Então, por favor, montadoras nos assistindo, dúvidas, estou à disposição, acho que a doutora Ana Vitória com certeza também. Sempre, sempre. É só nos chamar, porque é um problema isso, viu? É um problemão. E aí, deixa eu só, assim, a gente já está na nossa reta final, Isaac. Sim. A gente poderia ficar conversando muito tempo ainda, né? Deixa eu te perguntar, a gente trouxe problemas, a gente olha, o DPO, ele vai ter que auxiliar muito nesse processo de conformidade. Todas as empresas hoje, independente do seu tamanho, todas as concessionárias vão ter que ter um DPO nomeado. E aí eu queria que tu contasse aqui para o pessoal que está nos assistindo que a gente criou, né, agora um canal para conversar com esses DPOs, para trocar uma ideia, como é que vai ser isso? Eu tinha até me esquecido desse item, obrigado por lembrar. Eu devia ter falado lá no começo. Aquela velha historinha, ó. Quem fique com a gente até o final desse vídeo, que no final do vídeo vai ter um brinde. Ó, então tá, pessoal, o brinde é esse aqui, ó. Esse é o brinde. Esse é o brinde, né? A gente criou um grupo aqui no WhatsApp, nosso pessoal de marketing está compartilhando com vocês aqui o link. Vocês clicam no link que automaticamente entra no grupo, tá? Tá lá o admin do grupo, a ADServe, aqui na pessoa da doutora Ana Vitória, e eu aqui na pessoa da Cionet Lead Force. Qual que é a ideia do grupo? Como a gente é nichado no setor automotivo, a gente está convidando quem é do setor automotivo, que a gente vai falar bastante desse setor. Quem não é, não tem problema, pode entrar também, não tem nenhuma restrição. Mas a gente vai sempre nichar o setor automotivo, que é o que a gente tem bastante ali no nosso série, nosso dia a dia, tá? A ideia desse grupo é a gente trocar experiência, tá? Vocês podem ficar à vontade para fazer pergunta entre vocês mesmos, de dealer para dealer. Ninguém vai ficar moderando essas coisas todas. É a educação básica de todo mundo e segue o padrão, tá? Mas a ideia é a gente colocar coisas para vocês ali. Eu posso colocar, por exemplo, lá, eu vou perguntar antes, logicamente, com um cliente meu, eu posso colocar aqui o link do seu portal do titular dos dados para o pessoal dar uma olhada? Se ele disser que sim, eu coloco. Talvez essa pessoa esteja no grupo, vai falar qual o processo que ela fez para montar esse portal. Alguém pode comentar alguma coisa? Aqui eu cadastrei esse processo como legítimo interesse. Tá? E vocês fizeram como aí? Tá certo. Então, troca de experiência. Lembrando que não é uma consultoria jurídica, é importante isso. Não é uma consultoria jurídica, não é. Então, e nem uma questão comercial de a gente vender coisas ali, também não é. É um grupo para todo mundo trocar ideias. Isaac, acho que também surgiu um pouco essa ideia, porque muita gente entra em contato com vocês, né? Sim, como é que eu faço? Para onde eu posso correr? A gente faz muito isso. Todo mundo que faz o treinamento com a gente participa de um grupo no WhatsApp e o grupo ele serve para isso. Para trocar ideia, para trocar experiência. Essas nossas lives são também para isso. Então, vários dos nossos alunos, acho que eles estão sempre convidados a participar das lives. Acho que tá bastante gente aqui nos assistindo e eles já têm esse costume. Então, o Marcelo, da Cionet, já colocou o link do WhatsApp. A outra também a gente vai pedir, de repente, quem não conseguiu pegar o link e tem interesse em participar, pode nos mandar tanto aqui no perfil da ADServe quanto no perfil da Cionet CRM o seu número por direct, pedindo para então ser incluído nesse grupo, que é realmente a nossa ideia, é a gente bater um papo, para que o pessoal assim perceba que a LGPD ela é um processo, é duro passar por esse processo de conformidade, porque mudar ali a sua a sua cultura interna não é fácil, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Sim. O pessoal botou que não está abrindo o link. Então vou pedir também para que esse pessoal, qualquer coisa, entre em contato via o... Talvez já explodiu. Talvez já deu 250 lá. Puta que pariu. Uma das
coisas assim, ó, que sempre vem de todos os concessionários posso ligar lá para o meu cliente que há 2 anos atrás comprou um carro comigo, eu posso ligar para oferecer para ele o modelo mais novo daquele carro que ele comprou? Então, só um pouquinho, vamos sentar, vamos mapear esse processo, vamos entender, mas assim, pode, nem tudo depende do consentimento, não é porque a pessoa te disse, eu não quero que tu me ligue, que tu não vai ligar. Então, tudo a gente tem que entender como é que é o processo interno de cada uma das concessionárias. Mas essa pergunta do posso ligar para prospectar é a primeira coisa que vem, né, Isaac? Sim, primeira coisa. Voltando aqui no grupo, pessoal, o Marcelo, me faz um favor, nosso assessoria de marketing. Pode colocar meu telefone pessoal aí, o 11, que é o que está no grupo, inclusive, 998026222. Quem não conseguir entrar através do link, me chama depois ali e fala, Isaac, me mete no grupo. Eu coloco lá e tá tudo certo, tá? E vou estar lá, faz eu no braço. O pessoal da Deserve vai estar lá também, então qualquer coisa que vocês precisarem, ali vai ser um belo, assim, um lugar para a gente trocar essas experiências. Uma dinâmica boa, desculpa, doutora, uma dinâmica boa que vocês podem estar fazendo também, assim, quando fala de portal do titular dos dados, o portal do titular dos dados é um portal, assim, público, tá na nuvem, uma URL, você coloca lá, você entra, tá? Não é uma coisa que tem que solicitar acesso, né? Você pode acessar a qualquer momento, né? Então, vocês podem estar acessando alguns portais dos nossos clientes aí, qualquer um, e dar uma olhada com uma experiência de cliente final, de titular dos dados, você aí que está do outro lado. Deixa eu ver como é que é o portal, ver como é que funciona. Aí você acha interessante, aí fala com a Deserve para fazer a conformidade, fala com a gente, aí você fez o caminho inverso, o caminho do cliente final, né? Também é uma coisa